Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o André e eu resolvi fazer um vídeo mais longo, atendendo ao pedido de vocês que gostariam de ver vídeos mais longos aqui no canal, para fazer uma exposição mais completa de uma situação que a gente já andou falando por aí em vídeos mais curtos. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a situação da Lei de Alienação Parental, algumas reportagens que foram feitas a respeito do uso questionável dessa lei e por que isso é preocupante e até oferece um risco a várias crianças e mães por aí, Brasil afora. Vou começar o vídeo falando das reportagens do The Intercept Brasil sobre o uso da Lei de Alienação Parental. A Nayara Felizardo, que é uma jornalista do The Intercept, fez uma série de reportagens denunciando situações bastante bizarras nas quais a lei de alienação parental estava sendo usada como embasamento jurídico, basicamente para proteger autores de violência e para culpabilizar mães que, na verdade, estavam denunciando os autores de violência. Então, assim, não é para dizer que todos os casos são exatamente nesse perfil, mas na reportagem se investigou mais a fundo e se encontrou esses casos nos quais você tinha, por exemplo, uma situação assim: o pai cometeu um ato de violência sexual com o filho ou com a filha. Aí a mãe denunciava isso na justiça, e aí o pai utilizava da lei de alienação parental para acusar a mãe de estar exibindo alienação parental e assim conseguir a guarda parcial ou completa da criança. Então o cara que cometeu violência com o próprio filho acabava saindo nessa situação como a pessoa certa, quem estava errado era a mãe que estava exibindo alienação parental. E aí, obviamente, que isso coloca a criança em um risco de viver novamente atos de violência por parte do seu pai. A reportagem traz detalhes pesadíssimos sobre casos reais que ainda estão na justiça, alguns inclusive, outros já terminaram. E você observa que, ao que tudo indica, né, a reportagem ela faz a denúncia de que parece haver um viés na forma como esses casos foram lidados através da justiça. Porque você tem alguns casos, por exemplo, em que as evidências de violência sexual são bastante gritantes, mas mesmo assim os caras conseguiram uma decisão favorável a eles. Os caras, eu estou me referindo aqui aos autores de violência, né? Que eu acho que nesses casos que aparecem nas reportagens, praticamente todos são exatamente nesse perfil, né? Tem um homem, o pai, que comete algum ato de violência, de negligência e tal. A mãe denuncia e aí quem sai perdendo no final das contas é a mãe, que acaba virando a culpada, né? Por estar manipulando a cabeça da criança, supostamente e tal. Enfim. Então essa lei de alienação parental, ela, na teoria, serviria para proteger a criança, para proteger a própria família de certas situações nas quais um dos genitores pode estar manipulando a cabeça da criança e tal. Só que na prática ela vem sendo usada para proteger autor de violência, em alguns casos, né, não estou falando de todos, e isso acaba colocando as crianças em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Pois bem, essa série de reportagens foi publicada. Foi feito um mini documentário, inclusive, né, entrevistando pessoas e mostrando a bizarrice do que está rolando por aí. E aí o que aconteceu no comecinho desse mês agora de junho? Um cara entrou com um processo contra o The Intercept, alegando que o documentário exibia documentos nos quais as crianças acabavam sendo expostas. Ou seja, como se esses documentos expusessem informações pessoais e que permitissem a identificação das crianças. Aí a Nayara Felizardo, que é essa jornalista responsável pela condução das reportagens, escreveu um novo texto no próprio The Intercept, publicou esse texto, falando que não procedia as alegações feitas por esse cara que processou o The Intercept, porque os nomes das crianças, dos pais, de todas as partes envolvidas ali, foram trocados por nomes fictícios exatamente visando preservar a identidade dessas pessoas, já que tem várias dessas situações que o processo está rolando ainda, né? Não tem um julgamento final. E aí que, cara, no final das contas, a alegação do cara foi considerada procedente, foi feito um pedido de retirada, uma solicitação de retirada do ar dessas reportagens, do documentário, e se isso não fosse cumprido, existiria uma multa de R$30 mil por dia a cada dia que passasse do descumprimento. Daí, essa é a situação atual. A Nayara publicou esse texto onde ela comenta os bastidores da reportagem, da investigação que ela conduziu há poucos dias atrás, e eu li ontem.
E aí ela comenta, né, como que foi feito um trabalho extremamente meticuloso, cuidadoso, foram tomadas várias precauções para que a investigação ocorresse da melhor forma possível, de forma ética, de forma embasada em evidências. Então, ao que tudo indica, essa decisão ela não procede, né? Essa afirmação de que o documentário exibe informações que expõem as crianças parece que não procede. Na verdade, a sensação que dá, lendo as reportagens, lendo tudo, né, é de que existe sim um interesse de silenciar essas denúncias, de calar essas vítimas, e infelizmente isso coloca as crianças em um risco muito grande. Então é muito grave essa situação. Essas denúncias feitas pela Nayara e pelo The Intercept são de uma importância muito grande, e eu torço muito para que essa situação seja revertida, porque no modo que está hoje, ocorrendo esse tipo de bizarrice aí, do autor de violência ser favorecido pela decisão judicial, tá tudo errado. Assim, só reforçando, né? Nem a reportagem, nem eu tô dizendo que isso é o que acontece em todos os casos de alienação parental e tal. Mas existe uma quantidade assustadora de casos na qual parece sim haver um favorecimento totalmente assim injusto de caras, essencialmente homens, né? Que sim, mereciam ter sido punidos pela lei, mereciam ter sido afastados dos filhos visando a segurança dos filhos, mas que não foram. Pelo contrário, né? Alguns deles conseguiram a guarda completa e, cara, sabe-se lá o que ocorreu com essas crianças depois que esses caras conseguiram a guarda completa, né? Eu não quero nem... É até triste de pensar, né? De parar pra pensar o que pode estar acontecendo. Isso precisa mudar, sabe? Essa lei de alienação parental ela se baseia numa teoria que não tem embasamento científico. A gente denunciou isso já em 2021, através de um vídeo sobre esse assunto. A gente fala que a síndrome de alienação parental, que é proposta por um autor específico, ela não tem reconhecimento científico. Se você procurar essa síndrome de alienação parental no DSM, no CID, não está lá. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria deixar claro, assim, a minha opinião é de que essas matérias deveriam voltar ao ar. É do interesse público esse tipo de denúncia. Ao que tudo indica, sim, estão ocorrendo bizarrices aí na justiça envolvendo essa lei de alienação parental. Ela vem sendo usada de uma forma extremamente questionável. Tem gente que parece estar se beneficiando disso tudo, por mais desumano que pareça. Então é uma situação muito preocupante. Tem gente que deveria ser punida, que deveria ser denunciada. E é isso que eu espero que aconteça. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo. Comenta o que você achou dessa situação. Se inscreve no canal, galera. E se vocês gostarem do vídeo de hoje, que foi um pouco maior, posso fazer mais vídeos nesse estilo, sem roteiro, sem ilustração, um pouco mais fácil de fazer pra gente, né? Mas é isso, queria saber o que vocês acharam, espero que tenham gostado e até a próxima.